Olá! Então, pessoal, estamos de volta com o Chama o Jurídico. Hoje estaremos aqui com o Diego, gerente da empresa do grupo Proteforte, que é uma empresa de alarmes. Hoje ele vai nos contar um pouco dos serviços que a empresa, o grupo Proteforte oferece para os condomínios. E o Ramon agora tem um recadinho também para nos dar com novidades. Olá a todos, sempre uma alegria poder estar aqui com a Marcinha, com a Jaque e com o nosso convidado de hoje aí, que cuida de um segmento muito importante na estrutura condominial, né? Sem eles, eu tenho certeza que os condôminos não vão dormir tão bem assim e não vão deixar suas residências também com maiores tranquilidades. Queremos agradecer a vocês pela audiência, agradecer a vocês aí por estarem conosco, nos seguindo, nos acompanhando, aonde a gente procura aqui dividir conhecimento, experiências com vocês. Agradecer ao nosso patrocinador, a LCD Condomínios, ao seu Luiz Carlos e o Marcelo. Agradecer por esse apoio importante. E os nossos apoiadores institucionais. Agradecer a ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial. Agradecer a SEX, a comunidade dos experts em condomínio. Agradecer o CONASE, do meu grande amigo Serginho Craveiro, Conferência Nacional dos Síndicos, e o Condomínios pelo Mundo, do meu grande amigo Dr. Márcio Espímpolo, lá de Ribeirão Preto. Mas é isso. Hoje não estão aqui para me ouvir, né? E sim para ouvir o nosso convidado, que quem fez as honras foi a doutora Jaqueline, que está aqui presente. Então vou passar a palavra para ela nos apresentar um tanto ele. Olá, pessoal. Hoje eu quero agradecer em especial ao Diego, que aceitou o nosso convite e veio falar um pouco da empresa, o ramo da empresa que o Diego trabalha. Quais são as especialidades da sua empresa, Diego? Então, Jaqueline, agradecer o convite, explicar tentar explicar de maneira resumida, mas o Grupo Proteforte é uma empresa que tem mais de 22 anos de mercado, né? A gente nasceu em Santa Rosa com o intuito de fazer com que o atendimento na área de facilities, que é portaria, limpeza, vigilância, fosse um atendimento mais humanizado. Então, há 22 anos atrás já se via essa necessidade. O interior do estado era atendido pela capital e acabava que tinha um distanciamento muito grande entre as pessoas. Então, a empresa nasceu realmente para trazer essa proximidade. 22 anos se passaram, o Grupo Proteforte hoje tem como braço eletrônico a Central de Alarmes, então é uma empresa do Grupo Proteforte, a qual eu sou o gestor, e a gente hoje atua em praticamente todas as áreas relacionadas à segurança, seja condominial ou não. Então hoje a gente atua com mais de 1.500 funcionários só no Rio Grande do Sul, então a gente é uma empresa com DNA 100% gaúcho, a gente está com todo o nosso efetivo aqui, onde a gente atua com vigilância bancária, vigilância condominial, vigilância armada, né? Portaria, limpeza, zeladoria, pensando um pouco mais na área condominial, né? A gente também é hoje a maior empresa de segurança do Vale dos Sinos, no segmento de alarme monitorado, câmeras, rastreamento veicular. E já que eu cuido da parte eletrônica, a gente vem muito forte na questão de portaria remota e projetos para condomínios, né? Então eu sempre falo, cada condomínio é uma pequena cidade, a gente acaba fazendo um projeto para ele, para poder atender aqueles moradores que ali estão, né? Aquela demanda. E seguindo na conversa da portaria remota, é um segmento novo para muitos condomínios, né, Diego? Que as pessoas têm uma certa resistência em instalar uma portaria remota. Como está sendo essa inclusão da portaria remota nos condomínios? Tem vários segmentos de portaria remota, tem gente que eu sei que tem condomínios que tem pela tag, tem condomínios que tem por reconhecimento facial. Como que está sendo essa... Assim, o mercado ele vinha assimilando bem, tá? Eu brinco que eu trabalho com portaria remota desde a época que não funcionava. Então acaba que a gente sabe os traumas que isso causou para o mercado. Eu trabalho com portaria remota desde 2011. Então eu brinco que, provavelmente no Vale dos Sinos, eu já implantei ao longo da minha vida mais portarias remotas que a gente tem no Vale dos Sinos. Trabalhei em São Paulo bastante tempo, nessa área, focado na área condominial. Então, o que acontece?
Lá no início, a portaria remota, ela nasceu única e exclusivamente para trazer mais segurança para o condomínio. E é isso que o pessoal muitas vezes não consegue passar e não consegue informar os condôminos. O que fez com que o pessoal viesse para uma guerra de preço. Então, quando você vai ouvir falar de portaria remota, qual é que é o grande argumento que vem para a mesa? É mais barato que a portaria humana. É mais barato também, porque existe realmente uma equidade, um controle melhor, mais efetivo do perímetro. Só que ela nasce para ser mais segura. Vamos pensar que qualquer um de nós, indiferente da especialidade, 12 horas numa guarita, nesse frio que está, à noite, num condomínio que às vezes tem 400, 500, 1.500 metros de muro, você lá com um monitor com 8 câmeras. Efetivamente, a gente coloca um porteiro e a gente acaba dando pouco subsídio para aquele porteiro trabalhar, pouco ferramenta de segurança. A portaria remota ela nasce para trabalhar de maneira inversa. A portaria remota é o equipamento funcionando, e funcionando 24 horas, funcionando com qualidade. Então, hoje a gente tem equipamentos voltados para a área de portaria remota, que você falava, acesso de tag, leitura biométrica, leitura facial. Quando a gente começou em 2011, nada disso existia. Então o mercado ele demorou um pouquinho para assimilar, e tanto pela essa questão de problema de não existir tecnologia para a época, quanto o fato de muitas pessoas se aventurarem no segmento. Então hoje o que eu ouço muito? Um amigo, minha mãe, meu tio teve uma experiência com portaria remota e não foi bacana. Não foi bacana. O que eu sempre explico para essas pessoas? Não foi uma experiência com portaria remota. Porque a portaria remota, ela soma todas as qualidades da portaria física, e no nosso caso, já que a gente é uma empresa que nasceu com esse DNA de estar próximo, esse DNA de estar junto ao cliente, a gente sempre tenta fazer com que a coisa funcione da maneira mais plena possível. Então, assim, um projeto bem feito, bem desenhado, ele com certeza vai trazer mais segurança para o condomínio, porque efetivamente você vai ter gravação de tudo 24 horas, seja câmera, seja telefonia, aquela questão da pandemia que acontecia muito do entregador, do carteiro falar que foi e não foi. Tudo isso a gente consegue auditar hoje com clareza, né, com qualidade. E você comentou ali das questões de tecnologia. Hoje, depois da pandemia, a questão da leitura facial caiu muito. Eu realmente não lembro qual é que foi o último projeto que a gente entregou que não era biometria facial. Então, hoje o tag ele caiu muito. O tag ele é muito seguro, os tags não clonáveis. Qual é que é o problema? Eu impresso o meu tag para o Ramon, eu impresso o meu tag para outra pessoa. Quando você vai auditar esse acesso, eu sei que é o tag do Ramon, eu não sei se é o Ramon. Tá. Com a face, eu tenho 100% de certeza do que aconteceu. Efetivamente, eu vou saber, aquela tag passa a ser a face da pessoa e a gente tem o controle do acesso. Então, assim, o mercado vem assimilando bem. Eu acho que essa curva que a gente teve muito foi em conta de empresas fazendo mal feito, mas eu tenho certeza que quem procura uma boa empresa está bastante satisfeito com o segmento. É isso que tu tá falando, eu tava me lembrando aqui, porque você fala da questão da segurança, né? Hoje você tem... culturalmente tem essa questão de você ter alguém fisicamente ali. E aí essa questão que você está trazendo, e aqui por ser um podcast de direito, a gente não consegue não pensar a parte jurídica, porque daí você tem a insalubridade, você tem o adicional, não que o seu funcionário de maneira remota também não vai ter, mas eu me lembro de um condomínio que o síndico marcou uma assembleia extraordinária para pegar uma aprovação para instalação de ar-condicionado na portaria. E ele levou um relatório de uma técnica de segurança do trabalho que, num daqueles dias que o nosso verão nos resguarda, que a sensação térmica ela foi a 51 dentro da portaria. Impossível, né? E aí tinha no relatório da técnica de segurança que eu me lembro que a sensação térmica máxima permitida, e por um determinado período de tempo, não poderia ser todo o tempo também, seria alguma coisa entre 32 e 34. Né? Então, e aí se coloca. E aí eu me lembro que eu fiz uma explanação na Assembleia dizendo, olha, a gente não pode esquecer que, embora seja uma empresa terceirizada, que naquele caso é uma empresa terceirizada, o condomínio vai responder também de maneira subsidiária. E aí eu me lembro de uma condômina dizendo, não, mas isso aí é responsabilidade da empresa. E eu disse, não.
Quem tem que dar o ambiente e as condições de trabalho é o contratante. Eles entram com a questão do material. Então, assim, ó, eu sou um amplo defensor da questão da portaria remota e tudo mais, mas, e aí vem a pergunta que eu queria fazer. O quanto que culturalmente, né, o mercado aceitou, eu vejo que depende muito de condomínio para condomínio, mas a questão da cultura eu acho que é a maior barreira ainda, né, de você substituir o humano pelo remoto, né? As questões que entravam a substituição do humano pelo remoto, nenhuma delas, Ramon, está ligado à segurança ou portaria. Uhum. Todas elas estão ligadas a coisas que vão além do serviço. E daí você trouxe agora que todas elas vão dar depois desvios trabalhistas. É a questão de eu pegar e receber as compras e levar lá no teu apartamento. Comodismo. Eu largar o teu jornal da tua porta. Você tem uma empresa de artesanato e você deixa as entregas para o porteiro repassar para os compradores. Você tem uma empresa de bolo e faz isso. Para quem às vezes não mora em condomínio, o que eu estou falando parece ser um pouco distante, mas é a realidade. A gente tem muitos síndicos e subsíndicos utilizando da mão de obra da portaria para outros serviços, né? E daí fora isso, efetivamente acontece realmente esse medo do desconhecido. Uhum. Eu não quero, e daí muitas vezes vem aquela referência que eu te falei, porque em algum lugar eu vi e não era legal. Eu vou trazer um número nosso. Eu assumi a central de alarmes há quase 5 anos. Em 5 anos a gente não teve nenhum condomínio que saiu de portaria remota para portaria humana. Eu tenho muitos cases onde a gente ficou às vezes por uma comodidade do morador, por uma adaptação humano e remoto, a depender do horário. E efetivamente depois sempre muda para remoto. A gente não tem, então, efetivamente, depois que a pessoa vê que é mais seguro, pensa no condomínio com 4, 5 portões. Se o porteiro não tem visão direta daquele portão, ele vai ter que ficar cuidando do monitor. Vocês não se imaginam olhando o monitor 12 horas? Não. Né? Não. É impossível. Então, assim... A gente não se imagina vendo uma televisão por 12 horas, uma coisa... Por melhor que seja o filme, né? Então, assim, basta 1 minuto de desatenção para um problema acontecer. Na portaria remota, a gente trabalha com o inverso. Se esse portão ficar aberto, isso vai ser notificado para a central de monitoramento. Mas qual é que é o ganho? Ninguém estava cuidando e foram notificados. É diferente de você ter que estar com atenção plena e eu te chamar. Segundo ponto, a gente já traz todo o ambiente propício para o atendimento. Então, eu já vou trazer a gravação. Isso a gente estou falando da nossa maneira de trabalhar, né? Eu já vou trazer a gravação do que causou esse portão ficar aberto. Eu vou trazer já isso pronto, cortado, o operador. E em um clique ele vai saber o que aconteceu. Se qualquer um que está aqui, se ficar em 1 hora de treinamento com a gente, consegue atender um condomínio que nunca viu na vida. Óbvio, aquelas pequenas características do condomínio que são horário de zelador, horário de entrega, mudanças, óbvio, isso demora um pouco mais, a gente tem que passar. Mas efetivamente a parte de segurança e acesso, em 1 hora qualquer pessoa está apta, porque a gente efetivamente faz com que o sistema alimente o nosso porteiro remoto, e não o contrário, não precisa de uma atenção plena para isso, né? Mas efetivamente é isso, os grandes entraves hoje eles não estão ligados à portaria ou acesso, estão ligados à comodidade do morador no geral. E as demandas trabalhistas diminuíram? Mas as demandas trabalhistas diminuíram, mas eu vou te Sempre falar... vai existir isso. Não, sim. Eu vou te falar que o pessoal está contando um pouco com a sorte, porque eu vou te dar um número da minha região aqui, tá? Via de regra, a cada 10 propostas que a gente vê no mercado aí, em concorrentes, né? 8 delas são inexequíveis. Assim, é impossível, a não ser que eu não pague ou funcionário ou imposto, é impossível eu chegar naquele valor. Eu estou falando de diferenças gritantes, diferenças muito maiores que a margem de lucro que a empresa tem, que a gente sabe que nesse segmento ela é baixíssima, né? Então, efetivamente, o que acontece? Por a gente acabar fechando um pouco os olhos e fiscalizar quem tem um faturamento maior e deixando os menores, às vezes, trabalhar de qualquer maneira, é que isso vai se arrastando um pouco, né? Eu tô com 6 trabalhistas de uma empresa aqui no Novo Hamburgo, também no ramo de limpeza, zeladoria, portaria. Tinham 100 funcionários e simplesmente foi todo mundo trabalhar e ele mandou assim, ó, a empresa está decretando falência, muito obrigada. No processo mesmo, eles
colocaram... No processo ele botou No processo. Ele não, né? Porque a justiça não achou ele, né? Os próprios reclamantes colocaram, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Agradeceu. Eu comecei a rir, eu achei bonita a atitude dele. Agradeceu os funcionários e sumiu. Simplesmente. Aí eu analisando os contratos da empresa com o condomínio, foi o que o Diego falou. Era humanamente impossível ele manter aquelas pessoas com o que ele ganhava Sim. lá dentro do condomínio. É que o valor do faturamento, como um todo, ele acaba sendo sedutor para uma pessoa que não entende de negócios, né? Sim. Porque efetivamente eu estou recebendo férias, 13º, em janeiro, e férias eu vou conseguir, se eu quiser, segurar 23 meses para pagar a pessoa, né? Então, o que acontece? A pessoa ela vai vivendo com esse dinheiro e jogando esse dinheiro na frente e postergando impostos até que chega um momento onde Que não não dá mais. Efetivamente, vocês que estão no mercado de uma maneira mais aberta, vocês devem acompanhar. Uma vez por semana, fecha uma empresa desse segmento grande no Rio Grande do Sul. A gente não está falando de só pequenas empresas. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Verificando os extratos, FGTS, tipo... Em fevereiro, um mês antes dele decretar E não foi nem decretar a falência, foi decretar o sumiço. O sumiço. É um foragido. Ele estava pagando o FGTS lá de outubro. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus síndicos, não olhem tanto o preço. Eu sempre falo, o barato custa caro, porque o que está acontecendo? Esse passivo é do condomínio agora. Sim. Rescisórias, as verbas em atraso. Aí o que acontece? Eu economizei naquele período que eu estava com a empresa, mas agora o meu gasto vai ser muito maior. Por quê? Porque você não escolheu a empresa pela qualidade do serviço, e sim pelo valor. É o que a gente fala da nossa profissão também. A gente falou no nosso primeiro podcast. O Diego faz R$1.000. O Ramon faz 500. Eu vou fazer com o Ramon. Eu não me interessa se o Diego tem 22 anos no mercado, que o Diego tem toda uma estrutura para me oferecer. Eu quero preço. É isso, no mundo condominial é uma coisa que nós vemos muito. Eu participei de uma assembleia tem umas 5 semanas, mais ou menos. O motivo de eu estar na assembleia não era o serviço de portaria, era o item 2 da pauta, mas aí a síndica pediu para estar ali, então estava. E aí a questão era o seguinte, eram 4 propostas, só que uma dessas 4 era da empresa que estava lá. E aí era tudo na casa dos 28, 29 mil, e tinha uma que fazia por 17. Mas estava muito distante, né? E aí ela me avisou, assim, porque síndico adora fazer isso, né? Síndico adora chamar o jurídico, faltando um pouquinho antes para a assembleia, e diz assim, dá uma olhadinha nessa empresa aqui para mim, né? E a gente tem, pelo menos nós aqui temos uma cultura de, bom, eu tenho aqui 3, 4 propostas, eu falei, bom, vamos dar uma olhada nessas empresas aqui então. Se eu não conheço nenhuma, vamos procurar conhecer, e a gente olha. E eu me lembro que essa empresa, e eu falei na assembleia pro pessoal, eu disse, olha gente, todo mundo começa, todo mundo tem um início, né? E respeito muito isso. Mas era uma empresa que estava há 1 mês no mercado, pelo menos registrada no CNPJ, pelo menos, sim, né, e tudo mais. E aí tinha um dos proprietários da administradora estava junto e ele disse, olha, hoje uma portaria 24 horas, com 6 colaboradores, trabalhando num regime de 12 por 36, tá? Não sai por menos de 29, 30 mil... alguma coisa nesse sentido. Então isso que a Jaqueline está falando é muito verdade, e isso é uma coisa que a gente tenta bater muito para que haja essa quebra de cultura. O barato ele sai caro, e eu falei lá pro pessoal, aí eu me lembro que um item que eles pegaram, né, não, mas é que serviço de portaria não pode estar enquadrado pelo Simples, o condomínio não pode contratar se for pelo Simples. E eles se apegaram tanto nessa questão do Simples que eu falei assim... Esqueceram o resto. Eu disse assim, gente, olha só, eu não sei se pode ou não pode pelo Simples, isso aí é uma orientação da Receita Federal. Quem está enquadrado no Simples é quem tem um faturamento X por ano, segundo o que tem na lei. Mas eu acho que a gente tem que olhar outras coisas aqui, né? Se a empresa é capacitada, se você vai prestar um bom serviço. Resumo, acabaram votando por permanecer. E aí teve um que falou da questão da portaria remota,
né? E estava comentando isso num outro episódio do nosso podcast, que esta nossa geração que a gente está vivendo aqui, a gente ainda está convivendo com algumas barreiras, e a questão cultural é uma delas, né? Lá em Porto Alegre tem um prédio onde funciona 2 registros de imóveis, aonde eles ainda têm, eram 2 postos, um do ladinho do outro assim. Agora eu fui lá semana passada, tem um só. E eles botaram reconhecimento facial na passagem da catraca para os elevadores. Então, assim, esses benefícios da tecnologia, e eu defendo muito a questão da portaria remota, justamente por isso que o Diego falou. A questão de você ficar monitorando, a questão da segurança, a questão de você não estar sacrificando uma pessoa para estar ali com frio, chuva, calor. Esse exemplo dos 51 graus, eu me lembro, o porteiro lá da terceirizada, ele passou mal. Né? E eu falei na Assembleia, disse, olha, ele pode responsabilizar o condomínio, inclusive, né? Então isso são coisas que os síndicos eles precisam olhar com um pouco mais de carinho. Demora para a gente mudar a cultura, com certeza há uma transição, mas ela precisa ser feita, né? Diego, como é feita a assistência na portaria remota, tá? Eu sou condômina num condomínio que tem a portaria remota, tá? E no momento de entrar, alguma coisa dá algum problema, eu não consigo entrar no condomínio. Como é feita essa assistência pela empresa? Não, e até só entrando nessa questão, aconteceu isso num condomínio que eu fui fazer a assembleia. Uma das condôminas tinha aquela mesma empresa, num outro condomínio, o reconhecimento facial não estava pegando o reconhecimento dela, porque o cadastro dela no reconhecimento facial, ela estava um pouquinho diferente. Ajustada. Ela fez alguns procedimentos e ela Por isso que não dá pra fazer. E ela não estava conseguindo. A gente passa bastante Nessas por isso. urgências, como é que vocês intercedem? Realmente, ela estava um pouquinho diferente. Nossa, Marcinha, mas foi muita diferença, né? Mas eu vou te falar que a Marcinha foi até gentil, porque eu recebo fotos. Os casos... Eu fico imaginando o banco de dados lá, as imagens. Os casos, assim, que o pessoal foge muito da realidade, chega para mim ou para um técnico especializado, a gente vai fazer análise e muitas vezes, se não me dão junto as fotos, eu já não sei quem são as pessoas. Olha só, Viu? Não é mentira. Um ajuste, então assim, é bem complicado. Falando um pouco sobre como a central de alarmes, o Grupo Proteforte trabalha. Efetivamente, a gente tem plantão 24 horas com gente externa na rua pronta para fazer um atendimento desses. Então, isso já é um grande diferencial. Se você pegar a grande maioria das empresas do estado, eles não têm ninguém apostos para isso. Além disso, a gente efetivamente tem planos de contingência para o condomínio, porque a gente sabe que problemas acontecem. Sempre que eu vou fechar com um contrato, eu falo para o síndico, cara, vai acontecer problema? Vai. Eu posso te garantir, posso até botar em contrato que vai acontecer um problema, porque problemas acontecem. O meu papel é sanar eles, mas assim, 24 horas, se você ligar, eu vou te atender e eu vou conseguir sanar esse problema para ti. Então, efetivamente, a gente tem um plano de contingência para poder liberar esses acessos, pelo menos até o reforço ali de atendimento chegar. E, além disso, a gente agora está migrando para uma coisa que daí vai ser diferencial de mercado. A gente está, talvez aqui 4, 6 meses, indo para o atendimento já mesmo sem internet. Que hoje seria o grande gargalo, né? Então a gente vai conseguir operacionalizar mesmo sem os equipamentos de controle de acesso estarem funcionando, com equipamentos backup e sem internet. Então assim, sempre que a gente vai fazer uma instalação, a nossa maior preocupação não é a instalação. Pode parecer uma besteira, mas a nossa grande preocupação é a manutenção. Sim. Porque ao contrário da portaria humana, onde é muito fácil você ver se o porteiro chegou ou não, na remota eu preciso que tudo esteja funcionando para que eu possa entender que esse porteiro chegou no horário certo e que ele vai conseguir prestar um bom serviço. Então, efetivamente, esse cuidado todo faz com que a gente tenha um nível de emergências muito baixo. Sobre a questão do cadastramento, dos problemas que você comentou, o setor de tecnologia ele não fica tão distante do setor de facilities, no sentido de, da mesma maneira que a gente tem muitos amadores, que nessa empresa aí que estavam fazendo um valor onde efetivamente ia gerar um problema para o próprio proprietário, né, não ia conseguir manter. No nosso segmento, acontece muito de pessoas aprendendo como a coisa funciona com manual. Então, assim, eu vejo empresas
do mesmo nicho, às vezes falando absurdos sobre como o equipamento funciona, sobre como proceder, sobre como instalar. E efetivamente, então, provavelmente o problema que ela teve no facial tem muito mais a ver com o cadastramento dela do que qualquer outra coisa. Daí tem a ver com como o pessoal usa. Vou te dar um case, exemplo de um condomínio que a gente assumiu em Caxias há pouco tempo. Esse condomínio que a gente assumiu, ele tinha portaria humana e tinha um facial na entrada. A gente foi lá, fez uma análise do banco de dados, o banco de dados estava completo, a gente conseguiria usar a foto, era uma preocupação da síndica, a gente falou, não, fazer um cadastro das pessoas, eu pego as fotos e jogo aqui, no que a gente ativou, o serviço ainda acompanhado pela portaria humana, a gente tem esse cuidado na transição, não passava o rosto de ninguém. Daí eu falava, cara, onde foi que eu errei? Porque, poxa, estava funcionando até agora. O equipamento é o mesmo, a foto é a mesma. A gente sentou, pensou um pouco, falou, cara, vamos ver como é que estava o equipamento antes da gente mexer nele. Tinha um leitor facial, só que todos os parâmetros de segurança do facial estavam desligados. Então, basicamente, quase qualquer pessoa ia ser reconhecida, bastava uma similaridade muito pequena, ou até mesmo uma foto da pessoa cadastrada serviria para o acesso no condomínio. Só que já que a gente sempre trabalha com um padrão de segurança muito alto, que é o que atrapalha um pouco no cadastramento, mas depois que fica funcionando a gente não tem problemas, a gente simplesmente usou o banco de dados que eles já tinham e botou no nosso padrão de segurança. Então, efetivamente, a gente teve que tirar foto de todo mundo novamente para fazer o recadastro. Então, volto. A gente está falando de tecnologia, então parece que quem colocou lá sabe o que está fazendo. Muitas vezes não é a realidade. Isso aí é que nem eu sempre digo, né? A gente tem que estar preparado para aquilo que não está previsto. E problema vai dar sempre. Tu falaste que a empresa de vocês ela faz também a questão da segurança armada. Isso para condomínios também? Para condomínios também. Hoje a gente atende boa parte das agências do Sicredi, na região sul, do Cicobi. Então, a gente é uma empresa, como eu falei lá no início, não é discurso, os nossos clientes mesmo provam o que a gente fala. A gente é uma empresa muito próxima ao cliente. Então, quando você pensa em segurança bancária para cooperativas, efetivamente a nossa empresa é a empresa que vem em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, por essa proximidade com o gerente da agência, com o gerente regional. Então, assim, efetivamente a gente consegue trazer essa segurança e trazer a proximidade. Não sei se algum de vocês já foi no Banco do Brasil, Caixa, Sim. E se trancou na caixa eletrônico. Na porta giratória, você está falando? Desculpa, na porta giratória. Tá. Efetivamente você é quase maltratado, você é tratado como um bandido. E essa é a orientação que aquele vigilante tem. Quando a gente fala de um vigilante que vai atender uma cooperativa, esse vigilante está muito mais voltado a atender bem o associado do que qualquer outra coisa. Óbvio que ele está fazendo o serviço de vigilante também, mas ele tem que fazer isso com educação, fazer isso com clareza, conseguir orientar bem. E, efetivamente, isso é uma das coisas que vai fazer com que a portaria remota avance muito mais, porque o porteiro, muitas vezes, ele não entende o que ele está fazendo ali. Ele não entende que ele está ali para ser gentil, para dar um bom preparado. dia. Então, efetivamente, muitas vezes a gente ainda tem essa coisa intrínseca da segurança. Óbvio que a gente tem que fazer a parte da segurança, mas não vai matar ninguém, dar um bom dia para alguém que a gente já conheça, ser gentil, ser cortês. Então, efetivamente, o porteiro que ele não conseguir ser gentil, ser cortês no condomínio, ele vai acabar ficando ultrapassado. Sobre a questão da vigilância que se for em condomínios, a segurança, ela é como se fosse uma cebola. Quanto mais camadas tiver, melhor. Se a gente for para um condomínio... Eu sou entusiasta da portaria remota, que eu falei para ti. Eu trabalho desde a época que não funcionava. Pô, Diego, mas tu prefere que tenha vigilância também? Poxa, se puder ter, é melhor que a gente também tenha uma vigilância. Em vez de ligar para um agente lá, para a polícia, para qualquer pessoa, eu vou ter um cara lá dentro de pronto emprego para poder fazer a segurança do condomínio. Então, quanto mais camadas de segurança a gente conseguir botar em qualquer local, melhor. Efetivamente, a gente não podendo pôr todas, a gente tem que botar as mais eficientes. Por isso que daí eu trago tanto o assunto da portaria remota. Mas a gente tem posto, a gente tem portaria remota e vigilante, portaria remota e porteiro. Vai depender muito da característica. Como eu falei, é um projeto, né? Então, cada projeto tem uma necessidade. Essa questão de tu entender qual é a necessidade, principalmente a cultura, né, daquele local. Eu tenho um condomínio que eu não atendo ele, mas já fiz assembleia lá. É isso, eles tinham uma portaria totalmente presencial, houve uma migração primeiro parcial, e eles ainda têm a figura de um zelador.
né? Ainda se sente ali nessa questão. Agora, tu tocou num ponto muito interessante, que é essa questão do preparo, vamos dizer assim, porque quando tu usa a palavra segurança, armado, a proteção, aquela coisa toda, eu já fiz algumas ações judiciais onde a pessoa ficou presa ali realmente na porta giratória do banco, e a grande questão foi o fator humano ali, a forma como houve a abordagem, né? Na tua empresa, no treinamento que vocês fornecem, como é que se dá esse treinamento, e se existe uma parte, vamos dizer, eu vou denominar assim, voltada para essa gestão de pessoas? Via de regra, a parte que mais fica incumbida a empresa na parte de treinamento é efetivamente essa parte humana, porque vamos pegar o vigilante como case, tá? O vigilante, efetivamente, ele faz o curso, depois ele faz a reciclagem. Então, assim, ele já tem alguém que explica para ele o que é ser vigilante, e ele tem que periodicamente fazer a renovação disso. Então, a nossa parte entra, óbvio, que com dicas de segurança, com ajustes, que cada posto é um posto, mas efetivamente, cada dia mais o nosso foco está mais em formar gente para cuidar de gente, do que formar um vigilante, porque, via de regra, a parte de ser vigilante ele já sabe. A pessoa que vai para essa área, via de regra, é um entusiasta, desculpa, ela gosta daquilo. Então, efetivamente, ela já tem todo o case. Então, a gente entra muito ensinando, realmente, no bom dia, no conhecendo o cooperativado, tratar ele pelo nome. A gente entra realmente nessa parte de humanizar esse atendimento. Vou te dar um exemplo. A gente já tem agências hoje que foi retirada a porta giratória, e eu tenho vigilante lá desarmado para que possa tanto servir a pessoa que chega de maneira plena, como trazer segurança para as pessoas que estão internas, porque efetivamente é a referência, né? É a pessoa de segurança. Eu brinco que a gente que trabalha com segurança é muito importante a questão de postura, de preparo, porque quando está vindo, desde a época, pode pegar qualquer exemplo da área de segurança, está vindo uma pessoa e um soldado, o cara fala, está vindo uma pessoa e um milico ali. É como se o milico não fosse uma pessoa. Sim. Ele está separado. Na área de segurança também acontece. Não, tinha duas pessoas e o segurança, que na minha cabeça seria a terceira pessoa. Então, assim, existe um preparo diferente da gente para uma situação emergencial. A prova de que a gente está avançando muito bem nessa questão de gente cuidando de gente é agências que tiram a porta giratória e a gente continua. Porque a gente, no começo, eu tenho certeza que quando se foi bolado, não, tirou a porta giratória, não vai precisar de vigilante. Não. E num segundo momento a gente já foi chamado de volta, porque efetivamente eles precisam de alguém para fazer aquele primeiro atendimento. Parabéns pela iniciativa. Gente cuidando de gente, né? Isso é excelente. Por mais empresas assim. Que todos nós precisamos, né? E uma questão que eu me lembrei agora. Eu iniciei a minha fala no segundo Enasex lá na Bahia, falando: quem nunca precisou chamar uma segurança armada para uma assembleia? A tua empresa faz esse tipo de serviço? Segurança armada para dar uma acalmada, ou segurança sem ar? Né, Marcinho? Efetivamente, hoje não. A gente só faz... a segurança armada necessita alguns cuidados diferentes de uma portaria, de uma vigilância, de um acompanhamento. Então, efetivamente, a gente não faz eventos hoje. O foco da Proteforte são realmente contratos fixos. A gente não faz nenhum tipo de evento. Muito sazonalmente, alguma coisa, mas assim, não é o nosso core business. E numa questão de assembleia, por exemplo, você ter uma pessoa armada lá, eu entendo como um grande problema. Vou te dar o exemplo das escolas, quando a gente teve agora a questão das invasões de escolas, que todo mundo cobrou, não, põe uma pessoa armada em todas as escolas. Vamos pensar no ambiente, é uma pessoa com uma arma, ela não está brigada, porque ela tem que estar na rua, então as condições de dar algum problema com ela, as chances de dar um problema com ela são grandes, e pensa numa entrada de escola, quantas oportunidades para um tiroteio virar um problema. Então, a gente sempre pensa em segurança como arma. Arma não é segurança, a arma é o último recurso quando você tem um problema. Via de regra, quando a arma foi usada, tudo já deu errado. Então, quando a gente pensa em segurança, você falou de eventos, efetivamente, segurança desarmada vai ser mais efetivo, controle do pessoal, um cadastramento prévio do pessoal, porque a gente não é muito diferente no dia a dia quanto a gente é da internet. Por que o pessoal na internet é tão
explosivo, é porque é anônimo. Então, quando Anônimo. você tem um bom cadastramento das pessoas que vão na Assembleia, um bom sistema de câmeras para fazer a filmagem, tu já vai ter efetivamente uma calma implantada nessas pessoas de maneira muito mais fácil, né? Então, força, via de regra, você não combate força com força. Isso só demonstra a expertise da empresa. Mas se a gente precisar sem arma, né, Marcinha? Sem arma, Sem arma eles vão. Sem arma é mais fácil. É como você disse, é que a sensação da arma de fogo, né? Vou usar bem o português mesmo. O respeito que ela vai impor vai fazer pensar. Eu conversava com o Dr. Miguel Zain, que é o presidente da Anacom, né, advogado lá em Cuiabá, e ele me falou assim, eu vou armado para as assembleias. Eu digo, não, mas aí é outra terra, né, cara? Aí a coisa é um pouco diferente. E ele me mostrou um vídeo lá, não foi preciso disparar, né? Porque ficou ele frente a frente com o outro e os dois armados se apontando. Então, tu imagina a cena de faroeste, né? Que foi a coisa. Nós tivemos um colega advogado que foi morto, Lajeado. em Lajeado aqui, né? Numa assembleia. Acho que foi por arma de fogo, se eu não me engano. Uhum. Arma de fogo em assembleia. Então, essa questão da arma de fogo é como tu disse, é o último recurso. Né? Nós, advogados, eu pelo menos sempre tenho uma ideia. Sempre digo para os meus alunos isso, né? Qual é a melhor ação judicial que existe? É aquela que a gente não precisou entrar. É verdade. Essa é a melhor de todas, aquela que eu consegui mediar de alguma forma e consegui resolver. E a arma de fogo, a violência como um todo, né, eu me lembrei agora de um livro que eu li no mestrado de um autor francês chamado Derrida, que chamava Força de Lei. E o resumo de todo o livro dele, das quase 200 páginas, é isso. Eu não consigo fazer valer alguma coisa senão pelo uso da força. Mas isso é uma coisa que a gente tem que mudar, principalmente quando a gente lida com gente. Né, doutora? Gente cuidando de gente, que isso que é a estrutura condominial. Exatamente. Eu ainda acho que a advogada condominial deveria ter arma. Marcinha. O criminalista já tem essa questão, né? Eu já fui em assembleia, em condomínio de alto padrão, onde eles chegavam com aquela bolsinha da arma. Botava na mesa. E a gente já sofre um preconceito por ser mulher. Né? Infelizmente, vou fazer as palavras da doutora Tati, que ela não está aqui, hoje a pimenta vai ser eu. O gaúcho tem muito preconceito ainda com a mulher nesse mercado, tá? Porque geralmente é um mercado de homens, né? Os prestadores de serviços, os síndicos. Eu tenho síndicas mulheres, mas a maioria dos meus síndicos são síndicos homens, né? E aí chega uma mulher. Então a gente tem esse preconceito. Eu vou te dizer, eu não tô nem aí para esse preconceito, né? A gente vai se destacar na área se a gente ficar Exatamente, eu sempre digo, nisso. Você tendo conhecimento, tendo a postura de lidar com essa pessoa... Saber que o preconceito existe. Exatamente. Mas, infelizmente, a gente não vê só em condomínios de baixo padrão, não, esse tipo de comportamento. Efetivamente, as lembranças mais diferentes que eu tenho de assembleia são em condomínios de alto padrão. De alto padrão. Alto padrão. A ponto de um morador mandar o outro embora, porque se ele queria fazer alguma alteração qualquer, ele não tivesse dinheiro para pagar o condomínio, que ele fosse embora. E cada assembleia é uma assembleia, né? Então, já aconteceu mais de uma vez o pessoal esquecer que a gente era empresa, a gente tá para sair e falar, não, espera que vão votar. Daí aquele momento tenso, você não queria estar ali, né? Você vira uma testemunha do crime, né? Então, efetivamente, a gente já vi de tudo em assembleia. Até o fato de, algumas vezes, tentarem não deixar a gente chegar na assembleia. Para fazer a apresentação. Nossa, imagina isso. É que volto, já que o mercado, eu às vezes me pergunto um pouco se é uma coisa que eu tenho na cabeça por eu estar a vida inteira no mercado. De achar o mercado assim tão, às vezes, amador em algumas coisas. Ou se todo o mercado tem um pouco disso. Mas eu cheguei em condomínios onde efetivamente o zelador é o irmão do síndico, a portaria é da família do síndico. Então, a mulher do síndico que faz a limpeza. Exato. Então ali, na verdade, não é um condomínio, é um cartel. Então, é uma empresa familiar, na verdade, né? Então, tu tem dificuldade em entrar. E muitas vezes quando você está explicando pro síndico, o síndico às vezes acha que você está quase que botando o olho no negócio, não vai dar problema.
não é essa questão, é que assim, todo o tempo que a gente faz isso, a matemática, ela é simples, não tem Exato. como. Você trouxe o exemplo, uma proposta de 28 e várias de 28 e uma de 17. Cara, tu não precisa estar muito tempo nisso para saber. Pra A saber. minha grande dúvida é se realmente assim, esse custo Brasil acaba cegando um pouco, a pessoa não acredita que possa custar tanto, ou se muitas vezes o pessoal meio que fecha o olho e fala, cara, já que é mandato, eu vou deixar lá pra frente pra ver o que dá, porque... E aí eu sempre falo, o Ramon contrata a empresa de 17, 2 anos o Ramon fica no cargo, eu vou assumir e a bomba vai ser na minha mão. Né? Né? Na realidade, deveriam todos os contratos... Quantos anos tu vai ficar, Ramon, na gestão? 2. A convenção determina 2, então eu vou ficar 2. Vai fazer com a empresa do Diego? Não mais que 2 anos. Porque se dá algum problema, fui eu que fiz a contratação. E hoje em dia tem empresas que amarram o cliente, eu já falo amarração, de 5 anos. De 5 anos. E não prestam a devida assistência, o devido retorno. E o que acontece? A multa é uma coisa exorbitante. E aí o condomínio fica preso a esse contrato. Eu tô com uma situação dessa que logo vai acontecer uma reunião, eu, a síndica e a empresa, a síndica assumiu recentemente, e o que aconteceu? É uma empresa de portaria, que ela só tem esse condomínio como cliente, ela até cobra um valor bom, mas a gente encontrou alguns pontos ali que nós já identificamos, e a gente está só fechando as pontas, de descumprimento por parte deles. Por quê? Porque um contrato só, é muitos colaboradores, um cliente e não se dá a vazão, mesmo com os reajustes da categoria e tudo mais. E aí o que acaba acontecendo? Tudo bem, esse condomínio está até próximo de fazer aniversário o contrato, então eu vou conseguir, no máximo, segurar mais menos de 180, menos de 6 meses, e rescindir. Mas nesse meio tempo, por que é que não houve a rescisão? Porque o serviço não está bom. É a multa. E a multa é alta. Exatamente. Né? E aí a gente até conversou com uma outra empresa de confiança da síndica lá para tentar abraçar a multa, mas aí disseram não. O aniversário é em janeiro, aí teria que notificar em dezembro, e eles disseram lá em novembro a gente conversa. Né? Então, só que nesse meio tempo a gente está falando da segurança dos condomínios. Então é essa questão. São cuidados, a questão contratual, que isso é muito importante, mas passa muito por tudo isso que o Diego está dizendo. É a questão de quanto que preparada está essa empresa para atender aquela questão. Seja no presencial, seja ela no remoto. Né, na portaria virtual. Mas olha como esse custo Brasil impacta, né? A gente está falando agora de vigência de contrato. É um discurso que eu já fiz várias vezes. Quando vocês virarem meus clientes também, eu vou manter eles, fiquem tranquilos. Se o síndico me garantir que ele vai ficar como síndico, eu falo, cara, eu não faço nem contrato, a gente cobra multa. Eu tenho confiança absoluta sobre a prestação de serviço que eu tenho. Mas muitas vezes, por essa questão condominial ser tão pesada, tu tem muito uma questão de polarização dentro dos condomínios. Então acontece muito de entrar um síndico e o síndico tirar os prestadores simplesmente porque eram prestadores do outro síndico. Exatamente. Então muitas vezes esses contratos maiores acontece muito mais para que a empresa realmente consiga diluir os custos e fazer uma coisa de maneira perene, e não precisar se preocupar com uma troca de síndico ou qualquer outra coisa. É uma coisa que a gente vê muito. Você está fazendo um trabalho e você tem que ali sentar para reestruturar, para ver numa troca de síndico. Comigo acontece pouco, mas assim, é um feedback de empresas do segmento, né, que eu acompanho, muito grande. Eu conheço, tenho amigos na maior do segmento aí de portaria remota do Brasil, eles falam, cara, eu tenho um problema só, troca de síndico. Porque, efetivamente, se não trocasse o síndico, eu faria sem contrato. Falo, cara, é parecido, porque, efetivamente, não é nenhuma questão de problema do síndico com o prestador, é problema do síndico com o antigo síndico. Com o antigo síndico. Com toda a comunidade. E tem muito isso, né? Sim, com toda certeza. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Foi muito bom ter o Diego hoje aqui com a gente, explanando todos os serviços que o Grupo Proforte oferece, esclarecendo muitas dúvidas, mostrando
que a portaria pode ser algo humanizado, que são pessoas cuidando de pessoas. Agradecer também nossos apoiadores institucionais, nosso patrocinador. E até a próxima. Agora eu queria que o Diego desse suas considerações finais, suas últimas palavras. Queria agradecer pelo momento, né? Estar aqui com vocês é um aprendizado também, então a gente está muito focado, vinha conversando com o Deide em virar referência realmente no mercado condominial, porque eu entendo que o mercado condominial ele concentra efetivamente num ponto só muitas pessoas, então efetivamente você pendurando a tua bandeira ali, você consegue ganhar uma representatividade que quando você vai cliente a cliente na rua, no segmento que a gente tem, que de alarmes, ali demora muito mais. Um vigilante numa agência, eu vou ter o fluxo das pessoas da agência. Eu pego um condomínio de 30, 40, 50 unidades, quantas famílias, né, passam por ali no dia a dia. Então, é um segmento onde a gente vem bem estabelecido, a gente vem crescendo e cada vez mais a gente quer tá participando desse tipo de oportunidade para poder sempre divulgar a marca, né? A gente tem certeza que consegue prestar um ótimo serviço. Te agradeço, Diego, por ter aceitado esse convite. Tá? Por ter explanado. Eu tinha muitas dúvidas quanto à portaria remota. Eu trabalho nesse ramo de advocacia e eu vejo, né, um medo. Tipo, no meu condomínio, a gente tem portaria humana 24 horas. E boa parte eu vejo que é pelo comodismo. É aceitar, o condomínio tem portaria remota, mas toda hora que chega correio, que chega entregador, né, que chega alguma encomenda, facilita para o morador isso. Sim. Porque tu recebe, no momento que eu chego em casa, é entregue para o morador, né? Tu faz o recebimento. Então, a portaria remota é um pouco diferenciada. Mas não é impossível em nenhum condomínio. E não interessa as unidades, né, Diego? Não. Um condomínio de 40 e um condomínio de 400 unidades, o trabalho de vocês vai ser o mesmo. Né? O trabalho, o cuidado, a assessoria vai ser a mesma. A gente só aproveitando o gancho, assim, a gente na verdade tem um ganho, né? Porque quando tem um porteiro num condomínio de 400 unidades, você tem uma pessoa atendendo. Quando você vai para uma plataforma remota, você vai ter mais pessoas atendendo. E sobre entregas também, eu sei que vocês não são exatamente da área, mas assim, a gente hoje já faz toda a parte de recolhimento com os correios de entregas. A única questão é que a gente não leva na porta. Mas toda a parte de recebimento de encomendas até ali 50 por 60 centímetros a gente faz via armários inteligentes, igual esses que estão sendo colocados agora no Transurb. A gente já trabalha com eles há bastante tempo, então isso já foi superado. A gente agora está vendo como é que a gente larga na porta. Próxima etapa, mas por enquanto seja feito. Que bom, gente. Ó, mais um serviço que a Central de Alarmes oferece. Daqui a pouco vai ter um drone, de repente, entregando, né, na porta. Vai na sacada e já retira a encomenda. Temos solicitação. Sim. Viu? Mas nos Estados Unidos estavam entregando pizza, né? Pela coisa. É isso. É a tecnologia que vem para somar e agregar a todos nós. Obrigado a vocês. Obrigado, Diego. Obrigado a todos aqui. Foi muito enriquecedor. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pela audiência. E não se esqueçam, curtam o canal e nos sigam no Instagram. Um grande abraço.